Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Este audiolivro é uma versão adaptada da quinta edição do título Um Século de Favela, de autoria de Alba Maria Zaluar, Marcos Alvito Pereira de Souza, publicado pela FGV Editora em 2006. Todos os direitos desta edição são reservados à FGV Editora. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright. Lei nº 9610/98. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Mais informações sobre esta obra no site editora.fgv.br. Introdução. Alba Zaluar, Marcos Alvito. Falar de favela é falar da história do Brasil desde a virada do século passado. É falar particularmente da cidade do Rio de Janeiro na República, entrecortada por interesses e conflitos regionais profundos. Pode-se dizer que as favelas tornaram-se uma marca da capital federal, em decorrência, não intencional, das tentativas dos republicanos radicais e dos teóricos do embranquecimento, incluindo-se aí os membros de várias oligarquias regionais, para torná-la uma cidade europeia. Cidade desde o início marcada pelo paradoxo, a derrubada dos cortiços resultou no crescimento da população pobre nos morros, charcos e demais áreas vazias em torno da capital. Mas isso também se deveu à criatividade cultural e política, à capacidade de luta e de organização demonstradas pelos favelados nos 100 anos de sua história. E a capital federal nunca se tornou europeia, graças à força que continuaram a ter nela a capoeira ou pernada ou batucada, as festas populares que ainda reuniam pessoas de diferentes classes sociais e raças, as diversas formas e gêneros musicais que uniam o erudito e o popular, especialmente o samba. Mas a favela ficou também registrada oficialmente como a área de habitações irregularmente construídas, sem arruamentos, sem plano urbano, sem esgotos, sem água, sem luz. Dessa precariedade urbana, resultado da pobreza de seus habitantes e do descaso do poder público, surgiram as imagens que fizeram da favela o lugar da carência, da falta, do vazio a ser preenchido pelos sentimentos humanitários, do perigo a ser erradicado pelas estratégias políticas que fizeram do favelado um bode expiatório dos problemas da cidade, o outro, distinto do morador civilizado da primeira metrópole que o Brasil teve. Lugar do lodo e da flor que nele nasce, lugar das mais belas vistas e do maior acúmulo de sujeira, lugar da finura e elegância de tantos sambistas desde sempre, e da violência dos mais famosos bandidos que a cidade conheceu ultimamente, a favela sempre inspirou e continua a inspirar tanto o imaginário preconceituoso dos que dela querem se distinguir, quanto os tantos poetas e escritores que cantaram suas várias formas de marcar a vida urbana no Rio de Janeiro. Do dualismo que persiste em muitas das atuais interpretações das favelas, o Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, guarda um interessante documento datado de 4 de novembro de 1900. Trata-se de uma carta do delegado da 10ª Circunscrição ao chefe de polícia, Dr. Enéas Galvão. Nela podemos ler: obedecendo ao pedido de informações que V Excelência, em ofício sob número 7071, ontem me dirigiu relativamente a um local do Jornal do Brasil, que diz estar o Morro da Providência infestado de vagabundos e criminosos, que são o sobressalto das famílias no local designado. Se bem que não haja famílias no local designado, é ali impossível ser feito o policiamento porquanto nesse local, foco de desertores, ladrões e praças do exército, não há ruas, os casebres são construídos de madeira e cobertos de zinco, e não existe em todo o morro um só bico de gás, de modo que para a completa extinção dos malfeitores apontados, se torna necessário um grande cerco, que para produzir resultado, precisa pelo menos de um auxílio de 80 praças completamente armadas. A proposta do cerco, prossegue o delegado, nem ao menos era inédita, conforme a seguir. Dos livros desta delegacia consta ter ali sido feita uma diligência pelo meu antecessor que teve êxito, sendo,
com um contingente de 50 praças, capturados, numa só noite, cerca de 92 indivíduos perigosos. A solução ideal, porém, era outra, sugere o delegado ao chefe de polícia. Parece, entretanto, que o meio mais prático de ficar completamente limpo o aludido morro é ser pela Diretoria de Saúde Pública ordenada a demolição de todos os pardieiros que em tal sítio se encontram, pois são edificados sem a respectiva licença municipal e não têm as devidas condições higiênicas. Saúde e fraternidade. O delegado. A carta do delegado foi encaminhada a um assessor do chefe de polícia, acompanhada do seguinte parecer, datado de 8 de novembro de 1900. Parece-me que ao senhor prefeito devem ser pedidas, a bem da ordem e moralidade públicas, as providências que julgar necessárias para a extinção dos casebres e pardieiros a que alude o delegado. 2 dias depois, com um lacônico sim, o Dr. Enéas Galvão, chefe de polícia do Distrito Federal, endossava o parecer de seu assessor. Aqui perdemos o fio da meada histórica e não sabemos se jamais o prefeito veio a receber tal correspondência. De qualquer forma, os 2 documentos existentes no Arquivo Nacional são importantes por 2 motivos. Em primeiro lugar, mostram que o Morro da Favela, apenas 3 anos depois de o Ministério da Guerra permitir que ali viessem a se alojar os veteranos da campanha de Canudos, terminada em 1º de outubro de 1897, já era percebido pelas autoridades policiais como um foco de desertores, ladrões e praças do Exército. E mais, a carta do delegado da 10ª circunscrição parece conter a primeira menção à favela como um duplo problema, sanitário e policial, aos quais o assessor de Enéas Galvão acrescentou a moralidade pública, que poderia por isso mesmo ser resolvido de um só golpe. A ideia da favela como um foco, a menção à limpeza, isto é, a retórica centrada nas concepções de uma patologia social e da poluição, estava destinada a uma longa permanência na cena institucional carioca do século XX. Porém, a proposta de cercar um morro habitado pelas classes perigosas não era nova, como atestam os registros da 10ª Delegacia, nem parecia ser fruto único e exclusivo da mente das autoridades policiais. Assim podemos depreender de uma notícia publicada também no Jornal do Brasil, na famosa coluna Queixas do Povo, ainda no mês de novembro de 1900, abrem aspas. Diversos caixeiros de lojas de fazendas da Rua da Carioca vieram pedir que reclamássemos do senhor delegado da 6ª Circunscrição Urbana as providências contra uma quadrilha de menores gatunos que se acolta no Morro de Santo Antônio, perto da passagem dos bondes elétricos. Anteontem à noite, um desses larápios, auxiliado por um grupo de companheiros, furtou da casa no 39 daquela rua um par de calças que estava à mostra. A relativa insignificância do objeto furtado, entretanto, não parece ter impedido uma reação imediata e coletiva dos comerciantes daquela rua, denotando talvez a frequência do problema. Perseguidos pelos reclamantes referidos, evadiram-se por aquele morro, sendo presos somente 2, por um guarda noturno. Os outros, antes de fugirem à polícia, juraram aos seus perseguidores vingarem-se deles, fecham aspas. A providência solicitada pelos comerciantes à autoridade policial é a seguinte: um cerco bem dado, estudando o senhor delegado antecipadamente o terreno do morro, teria bom resultado. Moral da História S. Já no início deste século, os morros da cidade eram vistos pela polícia e alguns setores da população como locais perigosos e refúgios de criminosos. Examinando as estatísticas criminais, um especialista em história da polícia desmente essa ideia, afiançando que, nas diversas regiões da capital federal de então, a distribuição dos tipos de crimes e contravenções é semelhante. O ponto que gostaríamos de enfatizar é o seguinte: apesar do que se afirma com frequência na literatura sobre a favela, esta já começa a ser percebida como um problema praticamente no momento em que surge, muito embora, a despeito dessa clara oposição à sua presença na cidade, tenha continuado a crescer sem interrupção. Se não vejamos,
5 anos depois das matérias publicadas no Jornal do Brasil de 1900, Everardo Beckhäuser, num artigo da revista Renascença sugestivamente intitulado Onde Moram os Pobres, afirmava que a favela, embora contasse com apenas 100 casebres, já era motivo de preocupação para Pereira Passos. Abrem aspas. O ilustre Dr. Passos, ativo e inteligente prefeito da cidade, já tem as suas vistas de arguto administrador voltadas para a favela, e em breve providências serão dadas de acordo com as leis municipais, para acabar com esses casebres, fecham aspas. O ativíssimo Pereira Passos, entretanto, nada fez de concreto em relação à favela, que continuou a existir e a crescer. Mas o Morro da Providência mantinha desperta a atenção das autoridades, como denota uma interessante caricatura, com o título O Governo e as Favelas, publicada na revista O Malho em 1908. O Dr. Oswaldo Cruz, ostentando uma braçadeira com o símbolo da saúde no braço esquerdo, expulsa a população da favela, penteando os cabelos, cobertos de gente de um monstro mal encarado. A legenda informava: a higiene vai limpar o morro da favela, do lado da estrada de ferro central. Para isso, intimou os moradores a mudarem-se em 10 dias. Mais uma vez, não deu em nada. No mesmo ano, Olavo Bilac escreve uma crônica cujo título, Fora da Vida, parece dizer que a única existência que merece ser chamada como tal é a que transcorria nas avenidas e bulevares da cidade reformada. Comentando o fato de ter conhecido uma lavadeira no Morro da Conceição, perto do que hoje é a Praça Mauá, que não descia ao centro da cidade há 34 anos, afirma em tom épico, abrem aspas. Fizemos cá embaixo a abolição e a república, criamos e destruímos governos, mergulhamos de cabeça para baixo no sorvedouro do encilhamento, andamos beirando o despenhadeiro da bancarrota, rasgamos em avenidas o velho seio urbano, trabalhamos, penamos, gozamos, deliramos, sofremos, vivemos. E tão perto materialmente de nós, no seu morro, essa criatura está lá 33 anos tão moralmente afastada de nós, tão separada de fato da nossa vida, como se recuada no espaço e no tempo, estivesse vivendo no século atrasado, e no fundo da China, essas criaturas apagadas e tristes, apáticas e inexpressivas, que vivem fora da vida se não têm a glória de ter praticado algum bem, podendo ao menos ter o consolo de não ter praticado mal nenhum, consciente ou inconscientemente, fecham aspas. Talvez a crônica de Bilac seja uma chave para entender o porquê dos planos de limpeza das favelas não irem adiante, simplesmente não valia a pena. Será preciso esperar até 1927 para que a favela conste efetivamente de um plano oficial, embora não implementado, de remodelação, extensão e embelezamento da capital da República preparado por um urbanista francês, Alfred Agache. No capítulo referente às favelas, ele propõe a transferência da população ali residente, até então desfrutando de uma liberdade individual ilimitada que criava sérios problemas sob o ponto de vista da ordem social e da segurança, como sob o ponto de vista da higiene geral da cidade, sem falar da estética. Não há o que negar no bom senso de apontar para a liberdade na construção que passou a ameaçar as encostas e as matas da cidade, mas a composição dos habitantes, em termos étnicos, culturais, econômicos, as formas de moradia e as condições de vida das favelas variaram muito em um século de existência, completado em 1997, mantendo seu potencial de alteridade sempre alto. Por isso, a utilização da favela como um espelho invertido na construção de uma identidade urbana civilizada tomou várias formas. Bilac, na crônica referida, chama a favela de uma cidade à parte, e a mais original de nossas subcidades. Encravada no Rio de Janeiro, a favela é uma cidade dentro da cidade, escreve o jornalista Benjamin Costalatti, enquanto o sambista Orestes Barbosa afirma categórico: há, sem dúvida, duas cidades no Rio. Sempre crítico, Lima Barreto não perdoa. Vê-se bem que a principal preocupação do atual governador do Rio de Janeiro é dividi-lo em duas cidades, uma será europeia e a outra indígena.
Entre o parnasiano Bilac, que nega a contemporaneidade da favela e de seus moradores, e Lima Barreto, o mais acerbo inimigo da Belle Époque tropical, há de certo muitas diferenças. De qualquer forma, em todos esses autores que escreveram entre 1908 e 1923, o conceito de dualidade está presente no discurso sobre a favela carioca. As origens desse pensamento, na verdade, devem ser buscadas no século passado, referindo-se a oposições englobadoras de cada lado da sociedade brasileira. Como ensina Eunice Duron, a própria ideia da existência de dois Brasis remonta aos relatos dos viajantes estrangeiros que estiveram por aqui no século XIX, abrem aspas. Afirmava-se a existência de uma dualidade fundamental, através da qual se costumava opor de um lado, a tecnologia rudimentar e a organização patrimonial do sistema tradicional, retrógrado e pobre, baseado nas relações pessoais de dominação, lealdade e obrigações mútuas; de outro, um sistema capitalista industrial em expansão, progressista e rico, fundado na concepção do lucro, na racionalização do processo produtivo, na burocratização das instituições, na impessoalidade das relações interpessoais, fecham aspas. Pensada para exprimir o abismo entre o mundo urbano brasileiro, localizado no sul e sudeste, e o mundo tradicional do nordeste e do norte, essa dualidade foi usada em diferentes contextos e com diferentes conotações para expressar a superioridade de uma região, estado, cidade ou parte da cidade sobre outras regiões, estados, cidades ou partes da cidade. No Rio de Janeiro, essa reflexão sobre a dualidade brasileira encontrou na oposição favela-x-asfalto uma de suas encarnações. Pela sua importância política e cultural, capital do país durante 250 anos, o Rio de Janeiro sempre representou a ponta estratégica do processo de modernização. Arriscamo-nos a dizer que ainda hoje, a despeito do seu enfraquecimento econômico e da maior variedade de centros políticos e culturais importantes, o Rio de Janeiro representa metonimicamente o Brasil justamente porque mantém essa tensão entre o pessoal e o impessoal, entre o moderno e o antigo, entre a ordem e a desordem, tensão para a qual a presença da favela tem oferecido modelos, desafios e contestações, além dos estilos de dança e gêneros musicais, dada a grande criatividade cultural nela desenvolvida. Aqui ainda são buscados os símbolos, positivos e negativos, da nacionalidade a partir dessa tensão e para expressá-la. Talvez por isso o Rio de Janeiro tenha sido palco de diversas tentativas épicas de resolução do assim chamado problema das favelas. Façamos uma viagem até 1948. Naquele ano, pela primeira vez foi realizado um censo das favelas do Rio de Janeiro, por iniciativa da Prefeitura do então Distrito Federal. O texto que precede as tabelas estatísticas surpreende, ainda mais por se tratar de documento oficial e público, de certo distribuído às diversas instâncias governamentais e de larga circulação. Segundo o texto, os pretos e pardos prevaleciam nas favelas por serem hereditariamente atrasados, desprovidos de ambição e mal ajustados às exigências sociais modernas, e mais, abrem aspas. O preto, por exemplo, via de regra não soube ou não pôde aproveitar a liberdade adquirida e a melhoria econômica que lhe proporcionou o novo ambiente para conquistar bens de consumo capazes de lhe garantirem nível decente de vida. Renasceu-lhe a preguiça atávica, retornou a estagnação que estila, como ele, todos os indivíduos de necessidades primitivas, sem amor próprio e sem respeito à própria dignidade. Priva-se do essencial, a manutenção de um nível de vida decente, mas investe somas relativamente elevadas em indumentária exótica, na gafieira e nos cordões carnavalescos. Fecham aspas. No mesmo ano em que foi realizado o censo, o então jornalista Carlos Lacerda publicou uma série de artigos dramáticos propugnando a Batalha do Rio de Janeiro, ou a Batalha das Favelas. O tema toma conta das redações Correio da Manhã, O Globo, Diário da Noite, Tribuna da Imprensa. Em todos esses órgãos jornalísticos o destaque absoluto é a questão das favelas e a Batalha do Rio de Janeiro. Afinal, as favelas eram reservatórios de germes,
potencialmente mais perigosos do que uma bomba atômica, trampolins da morte, devido aos desabamentos. Até mesmo a imprensa paulista não deixou de prestar a sua solidariedade. Copacabana, por exemplo, está cercada por um cinto de favelas que vem descendo as encostas, e ameaçam invadir o arrabalde catita e altamente valorizado. No ano em que o Partido Comunista Brasileiro foi o terceiro mais votado, Lacerda alertava: aqueles que não quiserem fazer um esforço sincero e profundo para atender ao problema das favelas, assim como aqueles que preferirem encará-lo como caso de polícia, têm uma alternativa diante de si, a solução revolucionária, pois os comunistas oferecem a expropriação dos grandes edifícios e a ocupação de todo o edifício como solução imediata, redutora e fagueira a quem vive numa tampa de lata, olhando o crescimento dos arranha-céus. Ao fim do mês de maio, o Correio da Noite já anunciava: 400 milhões de cruzeiros serão empregados na construção de habitações higiênicas em centros residenciais devidamente urbanizados. Menos de 2 meses depois, em 8 de julho de 1948, o prefeito Mendes de Moraes, instado pelo presidente da República, o Marechal Dutra, cria 7 comissões encarregadas de trabalhar na solução do problema das favelas e na elaboração do plano da Batalha do Rio. Curiosamente, já em dezembro, um mês após as eleições, a Folha Carioca assinalava: profundo silêncio na campanha das favelas, um programa grandioso que ficou apenas no papel. A favela, vista pelos olhos das instituições e dos governos, é o lugar por excelência da desordem. Vista pelos olhos de outras regiões, estados e metrópoles que concorrem com o Rio de Janeiro pela importância cultural e política do país, especialmente São Paulo, ela é também, por extensão, a própria imagem da cidade. Os estereótipos que se formam da cidade são os mesmos desenvolvidos pela favela. Ao longo deste século, a favela foi representada como um dos fantasmas prediletos do imaginário urbano, como foco de doenças, gerador de mortais epidemias, como sítio por excelência de malandros e ociosos, negros inimigos do trabalho duro e honesto, como amontoado promíscuo de populações sem moral. Com a chegada de levas de nordestinos, que traziam outra bagagem cultural, a favela também passou a ser vista como reduto anacrônico de migrantes de origem rural, mal adaptados às excelências da vida urbana, ignorando-se os conflitos que advieram da convivência forçada num espaço cada vez menor entre negros cariocas, de raiz, e imigrantes nordestinos. Na década de 1970, quando o esquema dualista de conceber a cidade era tão criticado, o lugar da favela, segundo o discurso sociológico, surpreenderia alguns desmemoriados observadores de hoje. Não faz tanto tempo assim, em pleno regime militar, dizia-se que a favela era um complexo coesivo, extremamente forte em todos os níveis: família, associação voluntária e vizinhança. Aprofundando o pensamento desse autor, Perelman chega a afirmar que os favelados, além de estarem dotados de forte sentimento de otimismo, teriam uma vida rica de experiências associativas, imbuídas de amizade e espírito cooperativo e relativamente livre de crimes e violência. Os autores citados não estavam delirando. Assim era o ethos predominante entre os favelados. Assim concretizavam-se em práticas os jogos sociais nos quais se engajavam, assim se justificavam sociologicamente as demandas para sua inclusão no campo da política e da economia nacionais. Mas havia uma atividade subterrânea que na década seguinte transformou a vida dos favelados e que veio a mudar o discurso sociológico sobre a favela, trazendo de volta as metáforas dualistas. Com a chegada do tráfico de cocaína em toda a cidade, a favela onde as quadrilhas se armaram para vender no mesmo comércio que movimenta o resto da cidade e do país, passou a ser representada como covil de bandidos, zona franca do crime, habitat natural das classes perigosas. Por extensão, assim o Rio de Janeiro passou a ser visto na mídia e no imaginário das pessoas no vasto território nacional. Assim, a despeito de diferentes roupagens, sempre de acordo com um contexto histórico específico, o favelado foi um fantasma, um outro construído de acordo com o tipo de identidade de cidadão urbano que estava sendo elaborada,
presidida pelo higienismo, pelo desenvolvimentismo ou, mais recentemente, pelas relações autorreguláveis do mercado e pela globalização. A ironia do que se vive hoje, nas cidades brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro, é que a polis, a cidade inventada pelos gregos, como forma política, criação do espaço público e da convivência democrática, é o locus da busca da imortalidade, da permanência de uma pessoa na memória dos homens pela atividade pública, pela ação política na condução das ações que se fazem por meio de palavras, pelo ato de encontrar as palavras adequadas no momento certo, independentemente da informação ou comunicação que transmitem. É o discurso como meio de persuasão que dava o significado e a imagem dominante da vida na polis grega. Tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não através da força e da violência. Muitas mudanças ocorrem no imaginário associado à cidade moderna, entre as quais, a perda de importância da ação política no espaço público. Esta provavelmente é consequência do surgimento da sociedade de massas, ou da convivência, na mesma cidade, de milhões de pessoas, fato totalmente estranho à experiência urbana da Grécia Antiga. Por isso, nos tempos modernos, perde força o sonho dos homens nos tempos clássicos, de ingressar na esfera pública, por desejarem que algo seu fosse mais permanente que suas vidas terrenas, escapando do destino dos escravos que viviam obscuros, e morreriam sem deixar vestígio algum de terem existido. Era essa a principal característica, aliás, da escravidão nos tempos antigos. O escravo não tinha direito à palavra e, portanto, à superação da obscuridade. Teriam os homens e as mulheres, nas cidades modernas, deixado inteiramente de lado a busca, mesmo que vã, da fama, da glória ou daquilo que os gregos chamavam de imortalidade, teriam se tornado escravos? Não resta dúvida de que isso continuou a ocorrer num espaço público, não mais definido pela atividade política stricto sensu, oposta às relações no mundo privado. As artes, o esporte e, em alguns momentos, a atividade guerreira na defesa das nações substituíram essa procura, sem se oporem totalmente ao mundo da intimidade ou à esfera privada. Os muitos modos pelos quais os meios de comunicação de massas acabaram por afetá-la, às vezes perversamente, não mereceram ainda a devida atenção para serem desvelados. Voltemos ao dualismo de representações tão presentes no pensamento e que criam um outro estrangeiro distante e oposto, operações tão caras ao pensamento totalitário e conservador. O artificialismo das divisões espaciais duais, muitas vezes, foi antes o resultado da ideologia daqueles que as concebiam do que uma realidade na vida dos citadinos. Tornou-se um equívoco tanto no plano das práticas sociais, quanto das ideias e valores. Quanto mais não seja porque, no mundo urbano, a pluralidade de culturas, em coexistência numa área com sistemas de comunicações frequentes entre suas divisões, impede que cada uma delas se feche para as outras. Mas essa maneira de pensar a cidade se manteve e foi confirmada pela própria maneira de fazer a pesquisa urbana, tornando as divisas espaciais duais, meras descrições de culturas locais, e contrastando-as entre si, cada uma delas reificada por uma identidade, uma referência a si mesma, decorrente dessa visão teórica. Assim, no mundo urbano desse final de milênio, substituiu-se o enfoque da desorganização social pelo enfoque da exclusão, conceito englobador de uma série de temas e problemas nem sempre claramente diferenciados, nem sempre rigorosamente definidos. Mas, nas metáforas utilizadas para representar espacialmente a cidade, a maneira de fraturá-la não mudou, apesar do apelo para a teoria da globalização, como se existissem cidades duais, ou seja, cidades divididas em duas partes hermeticamente separadas, muitas vezes usadas como sinônimos de cidades globais. O poder do modelo dicotômico para descrever a cidade dividida já estava presente na obra de João do Rio, dandy identificado com os valores aristocráticos de uma elite vanguardista e que percorreu antros da boemia, descreveu religiões não oficiais e visitou morros cariocas. João do Rio, falando da favela, sente-se na roça, no sertão, longe da cidade. Se bem que sua atividade jornalística fosse um desmentindo da divisão bipartida,
A representação sintética e econômica, segundo os eixos alto-baixo, refinamento-selvageria, avanço tecnológico atraso, centro-periferia, domina as suas imagens da cidade, como um microcosmo da sociedade moderna. No entanto, livros recentes sobre a história musical do Rio de Janeiro falam dos encontros entre os músicos e literatos eruditos com os poetas e compositores populares, da mistura de gêneros e estilos musicais. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.